Bom, continuando no estudo do livro de Atos, estamos estudando o segundo conflito com o judaísmo, né, na página 42. E agora que os apóstolos foram presos, soltos milagrosamente pelo anjo, eles agora são presos novamente e serão interrogados. Então, Atos capítulo 5, versículo 26. Que diz o seguinte: então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Bom, era uma grande quantidade de pessoas. A característica dos cristãos era não fazer violência, porque Jesus Cristo disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não resistais ao ímpio, ou seja, eles não deveriam resistir. Mas aqui eles estão seguindo o padrão do judaísmo. No judaísmo, esses capitães poderiam ser agredidos, então por isso que eles estão com medo, tá ok? Mas os cristãos, eles nunca reagiram. Os verdadeiros cristãos na história, eles nunca reagiram, nunca partiram para a matança. Vamos matar esses judeus que estão nos atacando, vão matar os romanos, vão matar até os católicos. Quando perseguem, eles não reagiam, tá bom? Versículo 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. Bom, falar em conselho aqui provavelmente está falando do Sinédrio. Aí com certeza vai envolver os fariseus, porque os fariseus eram maioria no Sinédrio. Os saduceus estavam ali por conta de indicação dos romanos, por uma questão política. Mas os fariseus, apesar de serem muito criticados, irmãos, e porque erraram muito durante o ministério de Jesus, mas os fariseus, doutrinariamente, eles eram assim, dignos de elogio nas coisas, né? Eles estavam ali também envolvidos com política. Gamaliel, que vai aparecer, o principal fariseu, certamente para a escola dele funcionar, ele tinha que ter um discurso, né? Ter um discurso que pelo menos não atacasse as outras autoridades judaicas que estavam ligadas com Roma. Outros fariseus que trabalhavam em sinagogas, até para você ter o seu sustento, você de alguma maneira tinha que estar ligado àqueles políticos. Quem não estava ligado aos políticos, ele normalmente passava dificuldade, a não ser que ele tivesse um meio de sobreviver. O Gamaliel tinha, porque ele era mestre de uma escola muito respeitada. Saulo de Tarso, para estar naquela escola, certamente a família dele pagou alto, tá bom? Porém, era até uma questão de sobrevivência. Esse fariseu Gamaliel, segundo a história judaica, ele seria descendente de Davi. Ele teria direito ao trono. Isso é falado do caso do avô dele, chamado Hilel, que diz que era descendente de Davi. Isso não está na Bíblia, é na história judaica. Se isso for verdade, era mais um motivo para ele ter um discurso político, vamos chamar assim. E aí está o perigo, né? Aí está o perigo. Porque você não pode trocar a sã doutrina por nada, nem pela tua vida. Você não pode trocar a sã doutrina por nada. Pois bem, então levaram eles diante do conselho. Então agora estava envolvido o Sinédrio, e como eu disse, ali a maioria eram de fariseus, né? O versículo 28, eles dizem: não vos amoestamos nós expressamente que não me ensinasseis nesse nome? E eis que, olha só que legal, irmãos, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O legal encheste Jerusalém
dessa vossa doutrina. Ou seja, eles receberam a virtude do Espírito Santo. Quem tem o dom do Espírito Santo, principalmente aqueles dons, dois primeiros, o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria, são dons que eu digo que todo cristão deve buscar esses dons incessantemente, porque significa que o Espírito Santo vai te dar uma graça, como nós veremos em Estevão, né, que nós vamos estudar em breve. Diz que ninguém conseguia resistir-lhe nas argumentações. E ele debatendo com outros grupos de pensamento judaico, vou chamar assim, tá ok? Então, a virtude que o Espírito Santo traz para a igreja é algo novo, algo sem precedente. Os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham essa virtude ainda, porque essa virtude só é entregue à igreja após a morte de Jesus. E depois, quando Jesus falou, olha, aguardai em Jerusalém até que a promessa venha sobre vós. Então, essa promessa chegando, o cristão é diferente para discursar, para falar, por conta desse dom que o Espírito Santo nos traz. Tá bom? Bom, a segunda parte desse versículo 28, eles dizem, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, até hoje, irmãos, até hoje, os judeus, eles têm esse discurso e eles negam que eles tenham sido os responsáveis pela morte de Jesus. Então, eu repito isso sempre de forma triste. Infelizmente, eu tenho que dizer que eles foram os responsáveis, sim. Eles foram os assassinos de Jesus, não foram os romanos. Não foram os romanos. Os judeus, eles têm que atentar para isso, atentar para o fato de que foram saduceus, pessoas que não tinham condições de interpretar as escrituras sagradas. Os saduceus não tinham condições, porque eles rejeitavam parte delas. Então, é claro que o Espírito Santo de Deus não iria operar neles. Então, eles reclamam, né, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O apóstolo Pedro tinha falado abertamente para eles, e de novo eles vão ouvir, mas a verdade até hoje é essa. E eu sempre repito, para que ninguém pense, isso não faz dos judeus merecedores de perseguição. Eles têm que ser tratados como um povo especial, mas um povo que precisa assentar-se à mesa e estudar as Escrituras a fundo e ver se aqueles homens que rejeitaram Jesus como Messias, se eles realmente estavam preparados, se eles tinham condições de interpretar as Escrituras corretamente. E se eles fizerem isso, eles verão que não. Bom, então vai começar mais um sermão de Pedro, né? Pedro agora ele diz, versículo 29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, já não era uma palavra só do apóstolo Pedro. Os apóstolos estavam reunidos ali. Mesmo não citando o nome de todos os apóstolos, nós vimos na cura do coxo, foi citado Pedro e João. Mas aqui é dito que os apóstolos estavam ali. E certamente estavam os 12. O versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Entrou novamente no tema ressurreição. Esse tema, ele era rejeitado pelos saduceus e também pelos gregos romanos. Gregos romanos, eles, quando o apóstolo Paulo, em Atos 17, vai lá na Grécia e fala em ressurreição, os gregos, eles ficam curiosos, falam sobre isso, vamos te ouvir novamente. Porque era um tema que não havia entre os gregos. Eles tinham as lendas deles, mas falar em voltar à vida
Isso não era pregado por eles, né? Então, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro, né? E foram eles porque eles pediram os romanos para fazer isso, né? Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Bom, nós sabemos pelo autor da Epístola aos Hebreus que não tinha como Israel ser resgatado como nação, como povo representante de Deus. Nesse momento aqui, Israel não é mais o representante de Deus na terra. O representante é a igreja. Até hoje é assim. Chegará um momento em que a igreja será tirada e Israel voltará a ser o representante de Deus na terra. Mas, por enquanto, eles não são. O versículo 32 diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Ou seja, o mesmo que tinha acontecido com Jesus, deles falsearem testemunhos para poder matar Jesus, eles agora querem fazer com os apóstolos, né? E sempre lembrando, esses homens seriam os representantes de Deus na terra. Seriam. Mas, infelizmente, eles deixaram a verdade. Os saduceus, então, era o que havia talvez aí de pior. Tem grupos judaicos que eles nem aparecem no Novo Testamento, como um grupo chamado essênios, que era um grupo que eles não queriam envolvimento com Roma. Só aí já era um ponto positivo para eles. Eles viviam enclausurados. Infelizmente, a história diz que eles desenvolveram heresias, né? Mas eles viviam enclausurados, só dedicando-se ao estudo das Escrituras e viviam de copiar as Escrituras. Então, tinha um lado até assim, bonito neles, tá ok? Então, por isso que eu coloco os saduceus realmente como o que havia de pior naquele período. Porque você desacreditar nas Escrituras, realmente tem que ser classificado como o pior que havia naquele período. E o pior, graças à política, né, era o que estava no poder. Era o que estava no poder. E, infelizmente, a gente tem que trazer para os nossos dias que existem igrejas hoje, e vou falar até de algumas Assembleias de Deus, que elas são políticas mesmo, são políticas. Infelizmente, tem que dizer que parece até que deixaram de ser cristãos, que já não tem mais nada de cristianismo, que são políticos mesmo. Vive para influenciar, apresentar candidato, né? E essa luta por poder, essa coisa horrível que as criaturas, né, são influenciadas. Está o exemplo de Satanás, que se corrompeu por conta do poder, né? Bom, quem vai entrar agora na história? Vai entrar na história, então, o exemplo de um fariseu. Como eu tenho dito para vocês, entre os fariseus haviam pessoas que se converteram de fato. Na história da igreja surgiu até pensamentos de que Gamaliel teria se convertido, mas é algo tão vago que normalmente não acreditamos. Bom, ele pode ter sido influenciado por José de Arimateia, por Nicodemos, pode ter sido influenciado, mas não existe nada na história que fale da conversão dele. Existem outros rabinos que vão se converter,
Nós vamos ver lá em Atos 13, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, até reunido com eles. Mas de Gamaliel não. Mas aqui ele vai dar um conselho sábio. E um conselho de alguém que teme a Deus. Ele é herdeiro de uma família que é especial. O avô dele, chamado Hilel, é considerado até hoje o mais sábio da história do judaísmo. E diz que o homem que ele melhor resumiu o judaísmo. Ele viveu antes de Jesus e por isso alguns até dizem que ele teria influenciado Jesus. Não é impossível, né? Mas ele resumiu o judaísmo dizendo que o judaísmo é honrar a Deus, obedecer a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O resto é comentário. Era assim que Hilel resumia o judaísmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, o restante é comentário. É assim que se resume, né, o judaísmo. Diz a história que foi uma pessoa que desafiou ele, então ele resumiu assim. E nós vemos que Jesus, ele também usou uma expressão similar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pois bem, então esse Gamaliel, que como eu tenho dito para vocês, talvez fosse descendente de Davi, era o homem que, se ele tivesse no lugar do apóstolo Pedro, se ele tivesse no lugar de José de Arimateia e de Nicodemos, ele iria fazer vamos dizer, essas autoridades judaicas pensarem muito mais do que eles estão pensando. Okay? Por quê? Porque em termos de conhecimento das Escrituras, ele era o grande mestre. Ele era o grande mestre. Ele tinha que ter condenado os saduceus, mas principalmente ele tinha que ter interpretado as Escrituras de Daniel e dizer, olha, segundo a profecia de Daniel, nós estamos vivendo o tempo que o Messias viria e morreria. Porque Daniel falou isso. Em 69 semanas, ou seja, 483 anos, a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, o Messias será morto. Então, Gamaliel, ele tinha que ter ensinado isso para o povo. Isso é elementar. Quem estuda as Escrituras se interessa pela profecia e pelas 70 semanas de Daniel, ele tinha que ter interpretado isso. Ele fez isso? Não. Então, nesse sentido, ele errou muito. Não sabemos se ele não conseguiu interpretar a profecia de Daniel ou se ele interpretou, mas se acovardou. Bom, então falando agora do conselho que ele apresenta, vai demonstrar que é um homem que temia a Deus. Atos 5,34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Ou seja, não cometam o mesmo erro que vocês já cometeram matando Jesus. Porque com certeza Gamaliel sabia da história. Com certeza Gamaliel, ele certamente até pelo convívio com José de Arimateia, convívio com Nicodemos, que certamente ele sendo grande mestre, ele tinha convívio com essas pessoas. Então, ele sabia da história de Jesus, que se apresentou como Messias. Ele ouviu agora o discurso de Pedro, dizendo que Pedro dizendo que Jesus ressuscitou, então ele sabia disso tudo. Então ele teve um discurso apaziguador, né? Pacificador. E no versículo 36, ele prossegue argumentando do porquê eles devem abrir mão de fazer qualquer mal àqueles apóstolos. Ele diz, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém,
A este se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Esse Teudas aqui, irmãos, Teudas era um nome muito comum em Israel. Nós não temos na história informação sobre esse Teudas. Teve até outros, né, mas é até depois desse período histórico que nós estamos estudando. Teve um homem chamado Teudas também, mas esse aqui, pelo que ele diz, ele seria anterior a Herodes o Grande. Por quê? Porque o próximo que ele vai citar, né, no versículo 37, que nós vamos ler agora, Atos 5:37, esse daqui nós conseguimos identificar. Ele viveu próximo dos dias de Herodes o Grande, e diz que exatamente quando Herodes morreu, os judeus que viviam, né, numa opressão tremenda, muitos começaram a se rebelar. E eles partiam para a luta armada, porque é uma nação, é diferente da igreja. Para a igreja, Jesus Cristo disse que nós não devemos resistir ao ímpio, não devemos pegar em armas para lutar, nem para se defender. Mas a nação judaica, eles têm que pegar em armas, né? Formam um exército, eles têm que lutar. No pensamento deles, irmãos, quando nós estudamos a história de Israel, esse período agora, até o ano 135, é um período muito triste. Por quê? Porque os homens se levantavam com um discurso correto. Qual era o discurso? Esse povo que está nos dominando, os romanos, eles praticam a religião da Babilônia. Nós não podemos ser dominados por essa religião. Esse era o discurso deles, né? Vamos agir, porque Deus vai agir como ele agiu no Antigo Testamento. Vai enviar um anjo, vai fazer alguma coisa e nós vamos vencer. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. E eles partiam para a revolta. Essa era a essência do discurso deles. Desse Galileu, nesse Judas, que a gente conhece pelos escritos de Flávio Joséfo, os que vão surgir depois também, que Flávio Joséfo relata, a revolta do ano 70, que os judeus serão massacrados pelo Império Romano. Diz a história que foram 2 anos de cerco, e teve um período que eram 500 judeus crucificados por dia, porque a fome foi crescendo, as pessoas se jogavam do muro para ver se caía lá, não quebrava nenhum osso, para sair correndo, para conseguir sobreviver. Os romanos ficavam só esperando eles se jogarem, capturavam eles e crucificavam. E eram 500 por dia. Então eles sofreram muito com esse discurso que eu estou dizendo para vocês. Depois, no ano 132, eles fizeram outra revolta de um homem chamado Bar-Coba e de um rabino chamado Aquiba, que também tinha esse mesmo discurso, dizendo que eles não podiam aceitar o que aquele povo pagão estava fazendo com Jerusalém. Eu até digo que eles não podiam ter outro discurso. Porém, nesse período, eles já tinham matado o Messias. E isso resultava numa rejeição deles como povo de Deus. Então, Deus não respondeu. E é para o judeu, nos dias de hoje, pensar. Porque se eles continuarem rejeitando o Messias, vai chegar, segundo a profecia, um momento futuro em que eles estarão cercados pelo pior indivíduo que já existiu na história da humanidade, que é chamado de Anticristo. Tá bom? Então, no versículo 37, ele diz: depois deste, levantou-se Judas, o Galileu. Olha, o indivíduo ainda vivia lá na região da Galileia, onde Jesus viveu, né? A Galileia dos gentios. Por que era chamada assim de Galileia dos gentios? Porque no Antigo Testamento, nos dias do profeta Isaías, foi Isaías que chamou aquela região de Galileia dos gentios, né? Nos dias do profeta Isaías,
10 tribos do norte foram tomadas. Isaías e Ezequias oraram e Deus enviou o anjo que livrou a tribo de Judá e de Benjamim. Mas 10 tribos do norte foram tomadas. E o que os assírios fizeram? Eles levaram gentios para aquela região. Então ela ficou conhecida como a Galileia dos gentios. Onde Jesus foi criado era a Galileia dos gentios. Tá bom? Então ele era o Galileu. Nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Para vencer o Império Romano, irmãos, o Império Romano, ele era o que tinha, assim, na história, foi realmente o poder mais destruidor. Tanto que em Daniel capítulo 7, você tem lá 4 impérios simbolizados em 4 animais. O primeiro, babilônio, era simbolizado num leão com asas de águia. O segundo, medo-persa, era um urso. O terceiro, grego, que era grego-macedônio, né, era um leopardo. E o quarto império é descrito como um animal indescritível e muito forte, que tinha dentes de ferro e destruía tudo, né, porque era o Império Romano. Realmente era uma força tremenda. Sem a operação de Deus, não tinha como os judeus vencerem. Não tinha como. E, como eu disse, infelizmente, eles tinham rejeitado o Messias, então, assim, eles não tiveram a operação do Espírito Santo. Bom, considerando que Jesus morreu no ano 29, essa revolta aí tinha ocorrido há cerca de 33, 34 anos, que ela foi próximo da morte de Herodes, 4 anos antes de Cristo. Pois bem, eu tirei aqui, segundo Flávio Joséfo, para vocês verem o tamanho dessa revolta. Você pode ver pela quantidade de soldados que foram enviados. Se fosse assim um grupo de 20 pessoas, 50 pessoas, você mandava o soldado romano, segundo a história, ele lutava na proporção de 1 para 7. Isso até com os bárbaros. Tá bom? Se tinha um exército bárbaro de 7.000 pessoas, eles mandavam 1.000 soldados romanos. Porque o soldado romano ele era como, por exemplo, um lutador de artes marciais, um lutador de MMA, como diz hoje, muito bem preparado fisicamente. E essas pessoas quem eram? Muitos eram camponeses, eles não tinham o preparo físico que os romanos tinham. Mas para você ver, então, o tamanho da revolta, segundo a história, segundo Flávio Joséfo, quantos soldados os romanos enviaram? 20.000 soldados. É isso que Flávio Joséfo diz. E por aí você vê o tamanho da revolta. O tamanho da revolta, porque eles, de alguma maneira, eles tinham que lutar contra o Império Romano. Bom, ele prossegue no seu aconselhamento, no versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Esse testemunho, ele é muito importante para o judeu hoje. Historicamente, né, como que os judeus podem ser alcançados? Além de nós mostrarmos mensagens do Antigo Testamento, nós temos a mensagem dessa autoridade judaica. Gamaliel,
dos escritos judaicos, chamado Mishnah, chamado Talmud, ele é chamado de Rabban, que seria nosso mestre, ou seja, um mestre de todo Israel. E outros eram chamados simplesmente de rabino, que era meu mestre, um mestre individual, mas aquele que seria o mestre de todos, né, o mestre dos mestres, era chamado de Rabban. E Gamaliel, ele é chamado assim na história dos judeus, pelos escritos judaicos. E é muito importante esse testemunho dele. Então, essa autoridade judaica, ela diz o seguinte, olha, se essa obra é de Deus, ela não vai ser desfeita. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo cerca de 1996 anos depois que ele falou isso, e essa obra não foi desfeita. Então, os judeus deveriam olhar para esse testemunho dessa grande autoridade nas escrituras judaicas. Se fosse obra de homens, ela teria sido desfeita, como aconteceu com Judas, né, da Galiléia, que fez aquela revolta. Mas, se não foi desfeita, é porque essa obra é verdadeira. Eu vou ler para vocês aqui um texto da Mishnah, que é um texto judaico, né? Um texto judaico de interpretação das Escrituras. O que eles falam e como eles descrevem Gamaliel. Eles dizem o seguinte, desde que o Rabban Gamaliel, desde que esse grande mestre, esse nosso mestre, esse mestre dos mestres, né? Ele diz, desde que o Rabban Gamaliel, o velho, ele era chamado assim também, desde que ele morreu, não houve mais reverência pela lei. A pureza e a abstinência morreram ao mesmo tempo. Inclusive, o filho dele morreu na revolta judaica do ano 70. O filho dele participou, né, da revolta judaica e acabou sendo morto. Gamaliel morreu antes. Ele morreu, acho que no ano 52 da era cristã. A revolta é lá do ano 66 até o ano 70. Então, é assim que eles descrevem Gamaliel, né? Rabban, ou seja, grande mestre, nosso mestre. Então, o judeu sincero, que realmente acredita nas Escrituras, ele deve meditar na mensagem, na palavra desse Rabban. Se essa obra que estava surgindo ali, que eles chamam de cristianismo, se ela era de Deus, ela não poderia ser desfeita. E o que aconteceu na história? Ela não foi desfeita. Nós estamos aqui hoje pregando a mesma mensagem que o apóstolo Pedro pregava. Pois bem, vamos agora ao versículo 40. Que diz o seguinte, e concordaram com ele. Bom, como eu disse, os saduceus, eles eram minoria. Os fariseus eram maioria. Então, ali no conselho, certamente a decisão foi para não matá-los. E aí os saduceus que queriam matar tiveram que aceitar a decisão do sinédrio, do conselho. Então, e concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e o deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Bom, eu deixei um texto aí para nós podermos comentar, né, na página 42. Eu fiz a leitura, sempre procurando fazer leitura do texto, mas vamos ler o nosso livro agora. O versículo 17 diz claramente que a inveja moveu os sacerdotes a perseguirem os apóstolos. Eles queriam que o povo viesse a eles para receber a palavra de Deus, mas eles não a tinham mais. Uma pausa aqui para explicar a vocês.
Lembre-se que em Mateus capítulo 21, versículo Mateus capítulo 21, Jesus falou, a partir do versículo 41, Jesus estava falando da parábola dos lavradores maus, e ele estava descrevendo exatamente os sacerdotes. Não? Ok. E quando chega no versículo 43, Jesus diz: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a um povo que gere os seus frutos. Que povo é esse? É a igreja. Então, alguns perguntam e questionam se a igreja substituiu Israel. Com certeza absoluta. Se não tiver substituído, eu procuraria o judaísmo hoje e serviria no judaísmo. A igreja substituiu Israel como representante de Deus na terra. Hoje é a igreja. Não? Agora, isso é definitivo? Não, não é, porque segundo a profecia, terá um momento em que Israel se converterá. A igreja não estará mais aqui na terra. Então, quando Israel se converter, Israel passa a ser o representante de Deus na terra. Tá ok? Mas hoje, Israel não é. O representante é a igreja. Alguns criticam essa fala, isso que eu acabei de dizer. Por quê? Porque na história, os católicos diziam que a igreja tinha substituído Israel. Só que eles diziam e dizem que a igreja substituiu Israel em definitivo. E não são só os católicos, não. Também os protestantes e reformados, todos eles pregam essa heresia. Tanto que você encontra eles aí no YouTube, como o Nicodemos, dizendo que para nós não olharmos para Israel, porque Israel não é o relógio de Deus, não existe nada no plano de Deus para resgatar Israel. Isso é um absurdo, é uma heresia. O apóstolo Paulo fala claramente em Romanos 11 sobre o resgate de Israel, mas os reformados, eles seguem essa heresia católica. Nós, irmãos, nós temos que chamar esses indivíduos de falsos profetas. Mas a Assembleia de Deus está chamando eles de irmãos, né? Bom, o comentário prossegue. Eles tinham a palavra do imperador romano, a palavra de Herodes e a palavra de Pilatos. Nesse período, Pilatos ainda era o governador, né, da Judéia. Ele só vai sair no ano 36, ou seja, cerca de 6 anos após o período que nós estamos estudando. Eram esses que determinavam quem seria o sumo sacerdote. Não? A lição desse texto, a palavra de Deus foi tirada de Israel e entregue à igreja. Eu sempre defino para vocês o que é igreja. A igreja, ela é o Israel que conseguiu interpretar corretamente as Escrituras. Quem iniciou a igreja foram os israelitas que interpretaram as Escrituras corretamente. Dentro do plano de Deus, era para todo Israel estar levando essa mensagem de salvação para o mundo e converter o mundo. Só que eles não fizeram isso no Antigo Testamento, nos dias do Novo Testamento não faziam e ainda mataram o Messias.